Nação palmeirense. Palmeiras preparando para enfrentar um Bahia, né? Um jogo decisivo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. E a mídia discutindo, né? O Palmeiras, né? A nova versão do Palmeiras. O Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que é líder da Libertadores no geral. Líder do seu grupo. São 7 vitórias consecutivas. Isso aí tá deixando o torcedor palmeirense animado para o resto da temporada. E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? Discutindo o bom futebol apresentado pelo Palmeiras, né? E agora, Flaco Lopes ou Vitor Roque de titular, né? Pois é, depois que Vitor Roque chegou, Flaco Lopes começou a jogar bola, é o principal jogador do Palmeiras nesse momento e tá deixando essa questão, né, bem explícita, né, quando se fala de um atacante titular, na sua opinião. Vamos ver o que a mídia tá falando aí, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Tempo de jogo, né, do canal Energia 97, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, vamos escutar aí. Muito bem, muito bem. Quero. Jogando lá no alto do morro, em La Paz, 3.600 metros de altitude. O Palmeiras conseguiu uma importante vitória. Chegou a abrir 2-0 no placar, né? Depois o Bolívar, no segundo tempo, se aproveitou do cansaço, que é natural a equipes que não estão acostumadas com a altitude. Fez o empate, né? O 2-2. Só que o Palmeiras buscou forças para virar o jogo e conseguir uma importantíssima e difícil vitória por 3-2 contra o Bolívar. Gols de Flaco Lopes, Estevam, que fez 18 anos, se presenteou com um gol, e o Maurício, que marcou o terceiro gol, o gol da vitória do Palmeiras. O Flaco Lopes, com o gol, se igualou ao Estevam. Aliás, os dois estão aí na artilharia do campeonato, do ano, na verdade, no Palmeiras, com 7 gols cada um. Muito embora, de forma injusta, o seu Domênico Gato pegue no pé de Flaco Lopes, né? Ele é inimigo do gol. Um cara que joga no Palmeiras é inimigo do gol. Um centroavante, você tá de brincadeira. Vai empurrar e tu quarta, porra. Tá vendo, Domênico Gato? O senhor é injusto com o Flaco Lopes. Injusto. Nossa senhora. E o Flaco Lopes foi um dos destaques do jogo de ontem, né? Na vitória do Palmeiras. O Palmeiras foi para 9 pontos nesse grupo G. Abriu já 5 pontos em relação ao Cerro Porteño, que é o segundo colocado, que tem 4. Todo mundo já completou a terceira rodada, então o Palmeiras já tá tranquilo e se encaminha mais uma vez para ser a melhor equipe na fase de grupos da Libertadores. Nos últimos anos, o Palmeiras vem sendo, preciso pegar exatamente os números, mas das últimas 5, acho que 4 ele foi o melhor na fase de grupos. Mas por que isso é importante? Porque você ficando aí na frente na fase de grupos, nas próximas fases, aí oitavas, quartas e semi, você tem, se você avançar, claro, a vantagem de decidir em casa, né? Só a final que não, porque a Conmebol já faz um tempo inventou de copiar a Europa e faz essa tal dessa final única que eu acho horrorosa. Pra mim tinha que ser, como sempre foi, um jogo na casa de cada finalista, né? E você privilegiando as torcidas dos dois times que chegam à final. Mas a Conmebol resolveu copiar a Europa e fez essa final única aí, que já tá há um bom tempo também. Então, quem chega na primeira fase de grupos aí, no geral, lá em cima, tem essa vantagem pra mim. Tem gente que acha que não, né? Tanto faz decidir em casa ou não. Eu acho que é uma grande vantagem você decidir em casa, né? Tá aí, ó, quem tá no YouTube tá vendo, o Silvio Luiz colocou aí números, inimigo do gol, como diz Domênico Gato. Ele é inimigo do gol. Um cara que joga no Palmeiras é inimigo do gol. Um centroavante, você tá de brincadeira. Vai empurrar e tu quarta, porra. Então isso aqui é pra você, seu Domênico Gato. Ó, em 2025, 7 gols, artilheiro da temporada ao lado do Estevam. Em 24, marcou 22 gols em 61 partidas, né? E no Palmeiras, desde que chegou, 39 gols em 134 jogos. O Domênico... Você vai sentar aqui no meu banco. O senhor é ingrato. Olha lá, Dodô. Olha lá os números do Flaco Lopes. Pega o recorte de ontem. Ele virou do inimigo, passou amigo do gol. Eu falei, ó, ele é amigo do gol. Ele é inimigo do gol. Corta direito. Olha lá. Não, então se redimiu. O print é eterno. Gabiru, põe aí pra ele ouvir. Ele é inimigo do gol. Um cara que joga no Palmeiras é inimigo do gol. Um centroavante, você tá de brincadeira. Vai
empurrar e quarta, pô. Ele tá pedindo desculpas aqui. A internet é implacável. Como diria o outro, print é eterno. Falou, tá falado. Ah, seu Domênico, o senhor não vem aqui agora querer falar que não falou isso aí? Não, ele falou que ele mudou, que agora dia de inimigo foi pra amigo. Mas você sabe que lá no Allianz Parque, né, durante muitos jogos lá tinha uma faixa. Leila, amiga ou inimiga? Né, tinha lá o pessoal da torcida do Palmeiras. É a mesma coisa do o Flaco, amigo ou inimigo do gol? O Domênico sentiu o que eu senti no negócio do Pedro Raul, rapaz. A questão do Pedro Raul. Ficou meio lá ele, né? Sentiu, ficou meio lá ele, mas tudo bem. O que aconteceu na questão do Pedro Raul agora foi o Domênico. Tô sem graça na questão. Tá sem graça. Vamos lá ele. Mas tem uma diferença entre você e Domênico. O Domênico, ele admitiu e voltou atrás. Você continua pegando no pé do Pedro Raul. Sabe qual é o próximo que vai... Você não reconheci. Sabe quem é o próximo que vai voltar atrás? André do Capão. Nossa, isso é impossível. Você tá ouvindo aí, André do Capão? Mas o André do Capão tem alguma coisa que ele goste do São Paulo? Ele só reclama. Ele vai ter que voltar atrás com relação ao André Silva daqui a alguns jogos. Você vai ver. Eu nunca vi ele vai mandar um áudio aqui falando, você tava certo, O André do Capão, ele só manda áudio reclamando. Ou é do treinador, ou é de jogador. Ele nunca elogia. Ele nunca elogia nada. Tá com uma luva de churrasqueiro. Quem tá no YouTube tá vendo a foto do Flaco, ele tá com uma luva de churrasqueiro, velho. Tá vendo? É mesmo, né? Não é, sabe o que é isso aí? Churrasco gourmet, né? Sabe o que é isso aí? Aquela luva do Masterchef que o cara tá lá e corta o dedo. Os caras botam essa luva aí pro cara continuar. Luva de churrasqueiro ele tá. Rapaz. Mas, ô Ranieri, você vai falar do jogo, né? Com certeza. E aí eu já te pergunto de antemão. Flaco Lopes, mais uma vez, é um destaque do Palmeiras, fazendo gol, artilheiro. E o Vitor Roque, rapaz, que vinha bem, só que não consegue emplacar o golzinho, é sempre anulado, aí vem o Flaco Lopes, deixa o dele. E aí? Você sabe, Danilão, que não tem aquela expressão que a gente fala, né, pra comentaristas de futebol, tá brigando com a imagem? É basicamente isso, né? Não tem como brigar com a imagem. Quando o André Silva ele entra e participa de 5 gols em 3 jogos, quando o Flaco Lopes entra e ele é uma figura central em uma vitória dificílima na altitude, jogando fora de casa, não tem como você contestar mais isso. O próprio treinador, ele, por mais que ele entenda que a longo prazo, por exemplo, o Vitor Roque ele vai ser o titular, mas ele tem que valorizar e aproveitar o momento do Flaco. O Flaco, uma coisa que muitas vezes, e eu também já fui crítico do Flaco em alguns momentos, mas eu entendia que o Flaco ele não tinha calibre, digamos assim, para ser o titular do Palmeiras, que para elenco ele era um cara muito bom, ele dava uma alternativa diferente, porque ele tem uma presença diária, mas ele não é só isso, que ele já jogou até de meia, inclusive, com Abel Ferreira, mas eu achava que, assim, para ser titular, eu tinha as minhas dúvidas. Só que o Flaco, ele tem 20 e poucos anos, ele é um jogador novo, ele é um jogador que ele tá evoluindo ainda, ele tá em constante evolução. Ontem, o Palmeiras, falando um pouco da partida para chegar na questão do Flaco, o Abel Ferreira, mais uma vez, ele mostrou que, assim, ele tem um repertório muito grande, ele faz mudanças no time, ele muda as peças e o Palmeiras continua funcionando. Você vê que o coletivo tem se sobressaído em relação ao individual. Então, por exemplo, ele colocou o Bruno Fux de zagueiro, ele colocou o Piquerez também de zagueiro ao lado do Gustavo Gomes e colocou o Vanderlan na ala. Colocou o Giai, que estava jogando de zagueiro pela direita, na ala. Tirou, né, deu um descanso para o Felipe Anderson, deu certo. Colocou 2 volantes com características mais defensivas na ausência do Richard Rios, né? Colocou o Aníbal ali ao lado do Emi Martinez. E os 3 atacantes, o Facundo, que é um absurdo, precisa ser estudado, né? Porque ele é um cara que ele tem uma recuperação impressionante, uma recuperação física impressionante. O Estevão, né, que sofreu muito com a altitude, inclusive foi substituído cedo na partida. E o Flaco Lopes, que ele, olha isso, o Flaco Lopes, ele fez pelo menos 3 movimentos de pressão em que ele recupera a bola no campo de ataque, com um timing perfeito. O primeiro sai gol, num outro também tem uma bola na trave ali do Facundo, né? Então, assim, ele tem se mostrado um jogador não só inteligente, ele em alguns momentos perde gols, mas qual centroavante que não perde gols? Só que ele tem demonstrado também que ele tem uma consistência, que ele oferece na bola aérea, que ele é um jogador que sabe atuar com a bola nos pés, né? Então eu acho que, assim, sinceramente, cara, o Vitor Roque, não é que o Vitor Roque é carta fora do baralho, até porque ele não tá jogando mal, apesar de não estar conseguindo
marcar. Mas hoje o Flaco Lopes ele tá pedindo passagem. Hoje não dá pro Abel preterir o Flaco Lopes para colocar o Vitor Roque, né? Obviamente que assim, ele vai rodar o elenco, são muitos jogos, mas eu diria que o Flaco Lopes hoje tem uma vantagem e é uma vantagem considerável em relação ao Vitor Roque ali para centroavância do Palmeiras, viu, Marcelo Lima e amigos? Com relação... Depois que Vitor Roque chegou, né, Flaco Lopes começou a jogar aquela bola que a gente nunca tinha visto ele jogar no Palmeiras, né? Isso é bom porque cobra do cara que chegou, né, com a responsabilidade de fazer gol, que é Vitor Roque, não tá conseguindo fazer o gol, mas é questão de tempo também, não tá jogando mal, tá se movimentando, tá participando, o gol é questão de tempo, só que quanto os números não tem como a gente argumentar, né? Flaco Lopes hoje eu acho que é titular, né? Né, André? A postura do time do Palmeiras, né? Eu vi os melhores momentos, óbvio, porque eu tava no jogo do Corinthians ontem, e quando o time cansou com relação à falta de oxigênio no segundo tempo, aí formava uma linha de 5, né? Praticamente, né? Com o Vanderlan voltando, com o Giai voltando, formando a linha de 5. O Palmeiras fez ontem, que a gente chama no futebol, ele de jogar nos 30 metros. Exato. Você fecha ali, se compacta, né? Naqueles 30 metros ali do campo defensivo e joga no contra-ataque. Joga na boa. Porque aí você tem que jogar com a inteligência, né? E foi o que o Palmeiras fez. E outra coisa também, o ponto que seria de preocupação acabou sendo a solução pro Abel. Na hora que ele faz a modificação, ele tira o Estevão, né? Até a gente tem uma foto do Estevão sendo atendido, porque ele cansou. Não tinha muita experiência em altitude, ele cansou e acabou passando mal. Tem um atendimento. Quem tá no YouTube, tá vendo a foto do Estevão recebendo atendimento? Sai o Estevão e entra o Maurício. E o Maurício, ele entra e faz um papel preponderante, um papel importante, volta bem, volta marcando gols. Então, do jeito que ele saiu marcando gols, quando ele saiu contundido, ele volta marcando gols também, né? Já teve uma minutagem em outros jogos e agora volta a ser importante. Então, cada setor tem peça de reposição à altura. Por isso que esse time do Palmeiras é diferente também. Além do seu treinador, que tem um repertório vasto, tem também peças de reposição à altura em todos os setores do gramado do time do Palmeiras. E você sabe, Isgrilis, que eu achei muito arriscada a estratégia do Abel ontem, né? E ela deu certo, ela foi uma estratégia acertada no primeiro tempo. O que ele fez? Ele pegou o Bruno Fux e ele colocou uma marcação individualizada do Bruno Fux no Ramiro Vaca, que era o principal jogador, tanto que o Ramiro ele é meia. Quando você ia ver o Bruno Fux, que é o zagueiro pela direita, ele estava do lado esquerdo, porque onde o Ramiro Vaca ia, o Bruno Fux ia atrás. O Fábio Gomes, que foi o atacante brasileiro, o centroavante que fez os 2 gols do Bolívar, o Gustavo Gomes também fazia uma marcação individualizada. E o Giai, a obrigação dele era marcar na ala direita, do lado esquerdo do ataque do Bolívar, o Patito Rodrigues, ex-jogador do Santos, que foi quem deu os 2 passes para os 2 gols do Fábio Gomes. E deu muito certo no primeiro tempo, foi impecável. Só que o que aconteceu? No segundo tempo, o Palmeiras cansou. E aí você via que não tinha ninguém mais marcando ninguém individual, porque os caras não aguentaram. E aí o Bolívar começou a cruzar a bola na área, atrás de bola na área, e o Bolívar ele empatou. E o Palmeiras depois, na sequência, com o Maurício, que é isso que você falou, de ter elenco, de ter jogadores que entram com qualidade. Isso é importante em jogos da altitude, quando você faz assim com modificações. E mais uma jogada excelente do Flaco Lopes na sequência do lance ali. O Facundo ele acabou furando a bola, espanando ali, e o Maurício, que tinha entrado há pouco tempo, marcou o gol que garantiu a vitória do Palmeiras. Então, assim, é isso, 100% de aproveitamento, Palmeiras dominante nessa fase de grupos da Libertadores aí nos últimos anos. Abel Ferreira parece aquele jogador de videogame pró, né, que tem controle total sobre o time, mexe no time, mexe nas táticas ali da equipe, tem controle total sobre o time, e o palmeirense fica um pouquinho mais tranquilo com relação ao Super Mundial, né? Porque agora, na hora certa, o Palmeiras está tomando um caminho muito bom aí, um time se formando muito forte, vai disputar o Mundial de Clubes aí no meio do ano e vai dar trabalho, sim. O Palmeiras vai com chances de chegar longe na competição. O Guito, ele fala que para com o paieiro, Ranieri. Eu tô parecendo aqueles tiozinho do interior que fica fumando, né, cigarro de palha o dia inteiro. É verdade. Só pigarro, né? Mudou o tempo, meu, tá todo mundo lascado. Minha rinite já tá apontando aqui. Outro ponto importante que você citou, Rani, nessa parte defensiva, é que poucas vezes eu vi o Gustavo Gomes jogar na sobra. Em alguns momentos do jogo ele jogava na sobra, ele saía para dar um embate, porque o Piquerez estava jogando do lado esquerdo, o Bruno Fux mais pro lado direito
jeito, ali indo atrás da Vaca, né? Indo atrás do Ramiro Vaca, e ali meio que livre, né? Marcando também o Patito, mas na sobra o Gustavo Gomes. Então também é outra alternativa que vai tendo também nessa linha defensiva com 3 jogadores aí de defesa, o Gustavo Gomes. Muito interessante ontem, utilizou o repertório do treinador do Palmeiras. Vou falar em treinador do Palmeiras, então vamos ouvi-lo, né? O Abel destacou o desempenho da equipe, as dificuldades com a altitude e aproveitou para dar aquela cutucadinha na imprensa só para variar um pouquinho, né? Vamos lá, Abel? Vamos imaginar um negócio. Quando o time do Palmeiras joga mal, você tem que elogiar, e quando joga bem, você tem que criticar? Eu não tô entendendo a lógica. Não, e ele jogou toda a casca pra cima da imprensa, ele só esqueceu que já tava cheio de torcedor. Não, os torcedores. Pedindo fora Abel, e ele mesmo cutucou os torcedores. E muitos na imprensa apontavam a loucura que eram esses torcedores que pediam a saída do Abel. Exato. Né? Então, assim, não quer dizer que o Palmeiras, todos os jogos, vai jogar bem. Em algum momento o Palmeiras ele pode jogar mal, ele pode oscilar, e a gente vai vir aqui e falar, não foi um bom jogo do Palmeiras. Mas isso não quer dizer que você tá pegando no pé do Abel dos jogadores, não tem nada a ver. E só um detalhe aqui em relação o Palmeiras tá com 7 vitórias seguidas, 5 jogos fora de casa. Cara, isso é impressionante. Uma sequência de 7 vitórias com 5 jogos fora de casa, você viajando pra tudo que é canto, definitivamente um feito e tanto aí de Abel e companhia. Ele botou o time nos trilhos, né? Ó, vamos tocar o programa, porque hoje tem convidado, né? A gente tem entrevista com o Paulinho. O Paulinho, ex-jogador do Corinthians, né? Que fez história no Corinthians, jogou no Barcelona, seleção brasileira. Ele virou executivo do Mirassol. Ele mudou. Pois é, nação palmeirense, a mídia discutindo como foi importante a vitória do Palmeiras fora de casa contra o Bolívia, né? Muitos estavam comemorando até o empate seria um bom resultado. Claro, dependendo da circunstância do jogo, né? A altitude, né? O time desfalcado, algumas mexidas de Abel Ferreira, com certeza um empate seria um ótimo resultado, né? Mas o Palmeiras ainda é a sua 5ª vitória consecutiva fora de casa. 7ª vitória consecutiva. Vem uma crescente gigantesca, né? E Abel Ferreira, sempre que tem uma oportunidade, cutuca ali parte da torcida, parte da imprensa que pedia. Na verdade, não pedia, criticava muito Abel Ferreira, né? Mas temos que aqui também não vamos passar pano, pessoal. Não é porque venceu, não é porque tá ganhando, é que também não vamos criticar, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda. Abel, como todo treinador, achou melhor fazer alguns testes no Campeonato Paulista, não foi bem, e a torcida criticou. Eu acho que a torcida naquele momento deveria entender um pouco, né? As mexidas, alguns reforços que estavam chegando, né? Ele estava testando. Mas é futebol, né? Principalmente aqui no Brasil, a galera não entende muito, né? A mídia também, de uma parte da mídia, que criticava Abel, né? Dizendo, principalmente, que ele não alterava a sua forma de jogar, a sua formação tática. Queira ou não queira, pessoal, a gente sabe que Abel Ferreira é um pouco teimoso, né? A gente sabe que quando, por exemplo, todo mundo estava vendo que Estevão poderia ser deslocado para o meio, que Felipe Anderson poderia jogar naquela posição de Estevão, né? Ia render mais, né? Mas ele batia naquela tecla que não queria. Foi obrigado, e a partir desse momento o Palmeiras começou a jogar bem, né? Começou a jogar bem, e hoje joga bem justamente por causa disso, né? É um Estevão que se movimenta no meio campo, não é um jogador fixo. É um Felipe Anderson que está jogando na posição que ele foi destaque lá na Itália. Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras cresceu depois dessas mudanças, né? A gente espera que ele não mude depois que Veiga voltar, né? A questão aí de Vitor Roque e Facundo e de Flaco Lopes é um ponto bastante observado, né, pela mídia. Vitor Roque vinha jogando mal? Não. Vitor Roque não vinha jogando mal, pessoal. Vinha participando dos lances, vinha sendo bastante efetivo, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Só que, já dizia alguns dos melhores atacantes do mundo, Romário, né? Atacante vive de gol. Então, gol, 10 jogos, nenhum gol. Claro, teve alguns jogos que ele fez até gol, foi anulado, né? E Flaco Lopes, não. Flaco Lopes já tem 7 gols, tem 3 assistências. Vinha sendo criticado, né, antes da chegada de Vitor Roque. Mas ele cresceu muito de produção
depois que tem um espelho ali, né? Depois que tem uma sombra, podemos dizer assim, né? Sem sombra de dúvida que cresceu na hora certa, né? E hoje, claro, o Vitor Roque vai ser importante na temporada, mas Flaco Lopes eu acho que tem que ser titular, né? Quanto os números, não tem como você querer argumentar, né? Você vai colocar, você tem uma opção ali de colocar Flaco Lopes ou Vitor Roque. Você vai colocar quem? Você vai colocar Vitor Roque porque está se movimentando bem? Não, não existe, pessoal. E atacante, se você contratou ele para fazer gol e ele não está fazendo, tem que colocar o cara que está fazendo os gols, né? E esse cara é Flaco Lopes. Como eu disse, a temporada é longa, todo jogador vai passar por altos e baixos. Eu até acho que essa situação aí de Vitor Roque um pouco de adaptação, depois que ele fizer o primeiro gol, vai deslanchar, fazer gol, isso aí é natural, né? E só quem ganha é o Palmeiras, né? Cresceu na hora certa e a tendência é cada vez mais, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima.